Oi, pessoal, bom dia, tudo bem? Na aula de hoje, a gente vai falar sobre divisão de números naturais. Então, vamos ver aqui duas situações básicas onde eu posso usar a divisão. Sempre que eu tiver esse tipo de problema, eu vou poder usar a divisão. Então, a primeira delas é para repartir em partes iguais. Então, eu tenho aqui um probleminha falando que foram matriculados 84 alunos no sexto ano de uma escola e que a coordenação ela tem que distribuir esses alunos de forma igual em 3 salas, ou seja, serão 3 sexto anos e cada turma deverá ter a mesma quantidade de alunos e o total é 84. Então eu vou distribuir, vou repartir essa quantidade de alunos para essas 3 salas. Então eu vou usar a divisão. Eu posso escrever então que eu vou ter o 84 e eu vou ter que dividir esse 84 para 3, tá? Eu posso escrever esse símbolo assim ou assim. Vocês estão acostumados, mas agora vocês vão ver muito só esses dois pontinhos, tá bom? Então, aqui eu vou ver quanto que eu vou ter 84 dividido por 3. Para armar essa continha, a gente arma assim, 84 dividido por 3. Aí eu vou dividir o 8. Olha só, se eu estou fazendo uma continha de 3, eu tenho que lembrar da tabuada do 3. Então, vamos lembrar dela aqui, ó. 3 vezes 0, sempre começa a tabuada do 0, tá? 3 vezes 0, 0. 3 vezes 1, 3. 3 vezes 2, 6. 3 vezes 3, 9. 3 vezes 4, 12. Vamos ver se a gente vai precisar de mais, tá bom? Por enquanto, até aqui está bom. Então, eu tenho 8 para dividir para 3. Então, 8 para dividir para 3. Você pode pensar assim: quantas vezes o 8 cabe no 3? Ou que número que eu multiplico por 3 que dá 8? A gente vai ver aqui que não tem esse número, ó. Não tem o 8 como resultado. Mas o número mais próximo dele é o 6. Por quê? Eu não posso pegar o 9 porque o 9 é maior que o 8. É o 6. E quantas vezes o 3 coube no 6? 2 vezes. Então, eu vou falar que 8 dividido para 3 vai dar 2. Agora eu vou ver. 2 vezes 3 dá 6. Então, sobrou. Então, eu vou pegar aqui e vou ver quanto que sobrou. 8 menos 6, 2. Terminei a divisão? Não. Esse aqui foi meu resto. Mas eu ainda tenho número para dividir. Então, eu vou descer esse número aqui ao lado do resto. 24. Quanto que é 24 dividido para 3? Aqui não apareceu, mas ele vai aparecer depois. Se eu fizer vezes 5, vai dar 15. Vezes 6, vai dar 18. Vezes 7, vou fazer aqui do lado, vai dar 21. E 3 vezes 8 dá 24. Então, o 3 cabe 8 vezes no 24. 24 dividido por 3 vai dar 8. E sobrou alguma coisa? Vamos ver. 8 vezes 3, 24. Então, vamos ver o que isso se sobrou. Não sobrou. Deu 0. Sempre que dá 0, essa é uma divisão exata, tá? É uma divisão exata. Se tivesse dado um resto maior que 0, eu diria que é uma divisão não exata. Então, quando eu dividi 84 para 3, eu tive 28. Cada sala, então, vai ficar com 28 alunos. Vocês poderiam fazer a prova real. Como assim? Se eu divido 84 por 3 dá 28, se eu multiplicar 28 por 3, eu vou ter que ter 84. 3 vezes 8, 24. Fica o 4, vai o 2. 3 vezes 2, 6 com 2, 84. Então, exato. Então, aqui, 84 dividido por 3, 28, tá? Agora, a segunda situação que a gente pode utilizar é para calcular quantas vezes uma quantidade cabe na outra, né? Então, aqui eu tenho um probleminha que fala que na aula de artes, a professora Gilmara pretende realizar um trabalho em grupo, né? Em equipe. E cada equipe é composta por 5 alunos. E nessa turma que ela vai fazer o trabalho, tem 35 alunos. Eu quero saber quantas equipes com 5 alunos eu consigo formar. Ou seja, quantas vezes o 5 cabe no 35. Para isso, eu vou também fazer a divisão. Eu vou dividir 35 por 5. Na tabuada do 5, vocês vão ver lá que 5 vezes 7 é igual a 35, tá? Então, 35 dividido por 5 vai dar 7. Se você tivesse armado, ó, 35 dividido por 5. Você ia ver, 3 não dá para dividir por 5, porque é menor. Teria que dividir o 35. Então, 35 por 5, 7. 7 vezes 5, 35. E o meu resto seria 0. Agora, esses termos aqui, eles têm os nomes, né? Esse termo aqui que eu estou pegando para dividir é o meu dividendo.
Esse outro é o divisor. O número aqui que eu tenho como resultado, eu chamo de quociente. E aqui eu tenho o meu resto, que é quanto sobra, quanto não deu para dividir. No fim, aqui, eu tive uma divisão exata, então meu resto foi 0. Então, nesse probleminha, eu tinha 35 alunos, queria formar 5 grupos com 5 pessoas. Eu pude formar 7 equipes. Então, o 5 coube 7 vezes no 35, tá bom? Agora, vamos ver como que a gente faz, como que é esse algoritmo, esse passo a passo para fazer a divisão. Então, eu tenho aqui um número 1624 para dividir por 2. Novamente, se eu estou fazendo uma divisão pelo 2, é bom que eu saiba a tabuada do 2. Se você não sabe, para agilizar seus cálculos, coloca ela aqui do lado, começando sempre pelo 0. 2 vezes 0, 0. 2 vezes 1, 2. 2 vezes 2, 4. 2 vezes 3, 6. 2 vezes 4, 8. 2 vezes 5, 10. 2 vezes 6, 12. 2 vezes 7, 14. 2 vezes 8, 16. Vamos ver se a gente vai precisar de mais, tá? Então, olha só. Eu sempre começo a dividir o primeiro algarismo. O primeiro algarismo desse número aqui é o 1. Só que o 1 é menor que 2, então não vai dar para dividir nesse caso. Quando a gente trabalha com números naturais, não dá para dividir 1 para 2. Então, eu vou pegar o próximo número e ver qual o próximo algarismo e ver qual número que vai formar. Quando eu pego o próximo algarismo, eu formo o número 16. 16 é maior que 2, então eu vou conseguir dividir. Então, agora eu vou pensar, 16 dividido por 2. Quantas vezes o 16 cabe no 2? Ou que número que eu multiplico pelo 2 e eu tenho 16? Eu vou ver aqui que o 16 aparece na minha tabuada. 2 vezes 8, 16. Então, o 16, ele cabe 8 vezes no 2. Então, se eu pegar 16 e dividir por 2, vai ter que dar 8. Então, aqui o meu resultado é 8. Como que eu vou saber se eu vou ter resto? Eu sempre vou pegar esse quociente e vou multiplicar pelo divisor. Quanto que é 8 vezes 2? 8 vezes 2, a gente acabou de ver que é 16. Então, eu vou subtrair daqui. Então, 16 menos 16, eu tenho 0 aqui no resultado. Agora, eu vou continuar a minha divisão. Por quê? Porque eu ainda tenho números aqui. Eu tenho aqui, ó, o 2 e o 4 ainda. Mas eu vou descer um por um. Vou descer o 2. Colocar ele do ladinho do meu resto aqui. Toda vez que eu descer um número, eu tenho que fazer a divisão. Então, eu tenho 2 dividido por 2. Quanto que é 2 dividido por 2? Se eu olhar aqui, ó, 2 dividido por 2 é 1. Por quê? Que número que eu multiplico por 2 e dá 2? 1. Então, aqui o meu resultado vai ser 1. Vamos ver se tem resto? Faço a mesma coisa. 1 vezes 2, 2. E coloco aqui, menos 2. 2 menos 2, 0. Agora, novamente, eu vou descer com o próximo número, que é o 4, aqui do lado do resto. Então, eu tenho agora 4 para dividir para 2. Na tabuada do 2, o número que eu multiplico por 2, que dá 4, é o 2. Então, 4 dividido por 2 tem que dar o próprio 2, tá? 4 por 2, 2. Vou ver se tem resto. 2 vezes 2, 4. Quando eu tiro 4 aqui, não sobra nada. Tem mais número para descer? Não. Então, eu posso fechar aqui minha conta. Então, eu sei que 16.624, desculpa, dividido por 2 é igual a 812, tá? Então, aqui foi o meu dividendo. Esse foi o meu divisor. Esse foi o meu quociente. E esse foi o meu resto. Se eu perguntar, essa divisão é exata ou não exata? Exata, porque o resto foi 0. Então, vamos ver agora um outro exemplo, onde o meu divisor, ele tem 2 algarismos, 12. Novamente, eu sempre tenho que saber a tabuada do meu divisor, para facilitar os cálculos. Se eu não sei, você faz a tabuada do lado. Então, vamos ver aqui, ó. Começando, 12 vezes 0, 0. Sempre começa do 0. 12 vezes 1 é igual a 12. 12 vezes 2 é igual a 24. 12 vezes 3 é igual a 36. 12 vezes 4 é igual a 48. 12 vezes 5 é igual a 60. 12 vezes 6 é igual a 72. 12 vezes 7, 84. 12 vezes
8, 96. 12 vezes 9, 108. E 12 vezes 10, 120. Se você não conseguir fazer mentalmente, é só ir armando. Armando aqui do lado. 12 vezes 2, 12 vezes 3, tá? Então, a gente já tem aqui a tabuada do 12 para facilitar as nossas operações, né? Então, vamos começar aqui. Como eu falei, a gente sempre tenta dividir o primeiro algarismo. O primeiro algarismo é 9. 9 é menor do que 12, né? Então, eu já vou pular para o próximo. Já vou pegar os dois juntos, 97 por 12. Aí eu vou olhar aqui na minha tabuada. Tem o 97 como resultado? Não tem. Mas tem um número próximo a ele, né? Que é o 96. Então, eu vou usar o 96. Eu sempre uso um menor, tá? Então, quem que eu multipliquei por 12 para conseguir 96? Não foi o 8? Então, eu posso afirmar que 97 por 12 vai ser igual a 8. Agora, vamos ver se eu vou ter resto. Eu vou fazer do jeito que eu falei acima, né? Sempre pego esse, multiplico por esse. 8 vezes 12, eu vi que é 96. Então, eu vou tirar aqui 96 para ver se eu tenho resto. 7 menos 6, 1. 9 menos 9, 0. Então, eu tive 1 de resto. Acabei a divisão? Não, eu ainda tenho alguns algarismos para descer. Vou descer o próximo algarismo, que é o 1. Agora, que número que eu formei? O 11. Veja que eu formei um número menor que 12. Mas vamos ver, então. 11 dividido por 12. Vamos ver aqui na tabuada. 11 por 12. Não tem um 11, mas tem um número próximo a ele, né? No caso, que é o 12 e o 0. Só que o 12 não vai servir, porque eu sempre tenho que pegar o menor, né? Então, é 0. 12 vezes 0, 0. Então, 11 dividido por 12 vai dar 0. Prestem atenção, eu não poderia descer o 6 já de uma vez, só porque não deu, porque muitos falam que não deu para dividir, mas dá. 11 por 12 dá 0. Toda vez que eu desço o número, eu tenho que fazer a divisão. Toda vez que eu desço o número, eu vou automaticamente ter que colocar algum outro número aqui, tá bom? Algum número aqui no quociente. Então, 11 dividido por 12 é 0. Agora, vamos proceder do jeito que a gente estava fazendo. 0 vezes 12, 0. Então, vamos calcular aqui o nosso resto. 1 menos 0, 1. 1 menos nada, 1. Então, agora sim, o meu 11 é o resto. Tem o resto, ainda tem um número para descer. Vou descer com esse número do ladinho aqui do meu resto. Então, eu vou ter qual número? 116. 116 dividido por 12, vou olhar aqui se tem o 116 ou um número próximo. Não tem o 116, mas tem o 108. Então, quanto que dá 108 por 12? 9. Então, vou colocar o 9 aqui. 116 por 12, 9. Agora, eu vou ver. 9 vezes 12, 108. Então, vou tirar 108 daqui. Vou ver o meu resto. 6 não dá para tirar 8. Vou pegar emprestado. Aqui fica 0, aqui fica 16. 16 menos 8, 8. 0 menos 0, 0. 1 menos 1, 0. Então, tem mais número para descer? Não. Então, encerrei minha divisão. Eu tenho esse resto aqui. Então, nessa divisão, meu quociente foi 809. Meu resto foi 8, tá? Se eu quiser fazer a prova real, como que eu vou fazer? Prova real. Eu vou pegar o meu resultado, o meu quociente, e multiplicar pelo meu divisor, vezes 12. Então, eu vou ter 2 vezes 9, 18. Fica 8, vai 1. 2 vezes 0, 0, com 2. Com 1 que foi, né? 1. 2 vezes 8, 16. 1 vezes 9, 9, 0, 8. Quando eu somo, 8, 10, 7, 9. Aí vocês vão falar, mas não deu. Porque, olha só, 9.708 é diferente de 9.716. Mas vocês têm que lembrar que ficaram aqui 8 que eu não fiz a divisão. Então, esse 8 entra aqui. Agora sim vai dar certo, tá? Então, quando eu tenho o resto, eu faço a prova real e no fim eu não posso esquecer de somar o resto, tá bom? Então, aqui, ó, nunca esquecer. Desci um número, faço a divisão. Desci um número, faço a divisão, tá bom? Então, vamos ver aqui agora esse número aqui, que vocês confundem bastante quando tem vários zeros, né? Então, vamos começar. 1, não vou dividir por enquanto. Por quê? Porque 1 é menor, né? Então, eu vou dividir... Isso eu só posso fazer quando eu tô aqui com o primeiro número, tá? Então, aqui, ó, 15. 15 por 2 dá 7. Ó, na tabuada do 2 aqui, ó. Não tenho 15, mas tenho 14. E é 7. 7 vezes 2, ó, sempre aqui eu multiplico. 7 vezes 2, 14. Então, menos 14, eu tenho 1 de resto. Vou descer um número do lado.
Vou ficar com 10. 10 dividido por 2, 5. 5 vezes 2, 10. Então, aqui, menos 10, 0. Vou descer o próximo número. Agora, eu tenho 0 por 2. Aqui, na tabuada do 2, que número que eu multiplico por 2 que dá 0? O próprio 0. Então, 0 dividido por 2 dá 0. 0 vezes 2, 0. Então, aqui, meu resto vai ser 0. Desço o próximo número. 0. Vou fazer a divisão. 0 por 2, 0. 0 vezes 2, 0. Então, aqui, meu resto vai ser 0. Desço o próximo número, 1. 1 por 2 dá 0 também. 0 vezes 2, 0. Então, aqui vou ver o meu resto, 1. Agora, eu posso descer. 3. 13 por 2, vendo aqui na tabuada, ó, não posso usar o 14, tem que usar o 12. Quanto que é? 6. Então, 6. 6 vezes 2, 12. 13 menos 12, meu resto aqui vai ser 1, tá? 1 de resto. Então, tem mais para descer? Não. Então, fecho a divisão. É uma divisão exata ou não exata? Não exata. Então, não se esqueça. Desci um número, faço divisão. Desci, faço divisão. Não importa se o resultado for 0, tá bom? Então, aqui, ó, resultado 750.000 e